Imagine uma substância associada a mais de 200 doenças diferentes. Agora imagine que essa mesma substância seja servida em casamentos, em aniversários, festas de formatura, em confraternizações. Parece estranho, mas estamos falando do álcool. Eu sou a Tamine e este é o Mentes em Dados, a série onde usamos dados para entender o comportamento humano. O álcool ocupa um lugar único na sociedade. Diferente de praticamente qualquer outra droga conhecida, ele não é apenas tolerado, ele é celebrado. Aprendemos desde cedo que determinados momentos importantes da vida vêm acompanhados de um copo erguido. Mas a relação da humanidade com o álcool não começou nos bares, nos estádios ou nas campanhas publicitárias modernas. No Egito Antigo, pão e cerveja faziam parte das rações distribuídas aos trabalhadores envolvidos em grandes obras do Estado, possivelmente incluindo os que trabalharam na construção das pirâmides. Mais do que uma bebida, a cerveja era considerada um alimento na época, fonte de energia e parte da própria economia. Na Grécia Antiga, o vinho ocupava um espaço central na vida social e intelectual. Os chamados simpósios reuniam membros da elite para beber, debater política e discutir filosofia. Foi nesse contexto que Platão situou uma de suas obras mais conhecidas, O Banquete, um diálogo que acontece durante uma reunião regada a vinho. A presença do álcool também atravessa uma das tradições religiosas mais influentes da história. Nos relatos do Novo Testamento, o vinho aparece em diversos momentos na vida de Jesus. Um dos exemplos mais conhecidos é a Última Ceia, quando Jesus compartilha pão e vinho com os apóstolos. O vinho se tornaria, posteriormente, um dos símbolos centrais da liturgia cristã, representando o sangue de Cristo em celebrações realizadas há quase 2000 anos. Mas se o álcool fosse descoberto hoje, ele seria recebido da mesma forma? Ou melhor, se uma empresa apresentasse ao mundo uma nova substância associada ao câncer, acidente de trânsito, dependência química e doenças hepáticas, nós a transformaríamos em símbolo de amizade, de sucesso e felicidade? Entre 2000 a 2019, apesar do acesso à informação sobre os riscos do álcool, o consumo médio mundial permaneceu praticamente inalterado. Em 2000, o mundo consumia 5,46 litros de álcool puro por pessoa ao ano. Em 2019, consumia 5,45. Durante quase 2 décadas, praticamente nada mudou. Ao mesmo tempo, alguns países atingiram níveis maiores de consumo. Em 2020, a Romênia liderava o ranking mundial, com 16,8 litros de álcool puro por pessoa ao ano, mais de 3 vezes a média global. Entre os homens romenos, o consumo chegava a 27,3 litros de álcool puro por ano. Isso equivale a mais de uma garrafa de vodka por semana durante um ano inteiro. A organização britânica Alcohol Change UK observa que o álcool se tornou tão presente na cultura moderna que raramente paramos para questioná-lo. Mas as normas sociais não surgem espontaneamente. Elas são constantemente reforçadas por um outro ator importante: o marketing. Em 2017, pesquisadores liderados por David Jernigan publicaram uma revisão sistemática na revista científica Addiction. Eles analisaram 12 estudos longitudinais sobre publicidade de bebidas alcoólicas e o consumo entre jovens. Em todos os estudos, os pesquisadores encontraram uma associação positiva entre a exposição ao marketing de álcool e ao aumento do consumo. Os efeitos apareceram de diversas formas: maior probabilidade de experimentar álcool pela primeira vez, início precoce do consumo e o aumento da frequência de episódios de binge drinking. Talvez isso explique porque raramente as propagandas de bebida falam sobre bebida. Elas falam sobre amizade, sobre romance, sobre sucesso, férias, sobre celebração. O produto vendido não é apenas álcool, é uma identidade. É a sensação de fazer parte de alguma coisa. E essa influência não acontece apenas nas telas. Se o consumo de álcool fosse resultado apenas de uma escolha individual, esperaríamos encontrar padrões semelhantes em qualquer lugar do planeta. Os dados mostram exatamente o contrário. Ao analisar informações de mais de 200 países, a primeira descoberta foi que não existe uma única cultura global do álcool. Existem várias.
várias. A mesma substância assume significados completamente diferentes, dependendo de onde você está. Em 2014, por exemplo, aproximadamente 65% de todo o álcool consumido na Itália vinha do vinho. Na França, esse número era de 59%. Já em países como Finlândia, Bélgica e Áustria, a cerveja dominava o consumo, representando mais da metade de todo o álcool ingerido. Mas o caso mais surpreendente apareceu no Japão. Enquanto a maioria dos países apresentava participação de destilados entre 15% e 35%, no Japão, esse percentual chegava a 74%. Quase 3/4 de todo o álcool consumido no país vinham de bebidas destiladas. A substância era a mesma, mas a relação cultural com ela era completamente diferente. Outro padrão chamou atenção. Quando observamos o consumo total de álcool per capita, a Europa Oriental domina praticamente todos os rankings. A Romênia liderava o mundo com 16,8 litros de álcool puro por pessoa ao ano. Em seguida apareciam Geórgia, Letônia, Lituânia, Tchequia, Alemanha e Polônia. Os maiores valores de toda a série histórica também pertenciam à Romênia. Em 2022, o país atingiu 19,4 litros de álcool puro por pessoa. Em termos práticos, isso equivale ao consumo médio de mais de 3 latas de cerveja por dia, durante um ano inteiro. Mas os números começaram a ficar realmente interessantes quando os dados foram cruzados. Analisei uma base de dados da Organização Mundial da Saúde que acompanha episódios de consumo excessivo de álcool em cerca de 200 países entre 2000 a 2020. O resultado revelou um padrão inesperado. Enquanto a Europa Oriental dominava os rankings de volume consumido, diversos países africanos apareciam entre os líderes de episódios de binge drinking. Então parece que os países que mais bebem não são necessariamente os que bebem de uma forma arriscada. O caso da República Democrática do Congo é um exemplo disso. Em 2020, o país registrava apenas 1,92 litros de álcool puro por pessoa ao ano, muito longe dos maiores consumidores do mundo. Ainda assim, 78% dos consumidores relataram episódios de consumo excessivo. Foi nesse momento que ficou claro que eu estava observando dois fenômenos diferentes. Na Europa Oriental, encontramos grandes volumes de consumo distribuídos ao longo do ano. Em parte da África, encontramos padrões mais concentrados e intensos de consumo. Então, os dados sugerem que o problema do álcool não pode ser explicado apenas pela quantidade ingerida. A forma como o álcool é consumido parece ser tão importante quanto o volume consumido. Essa descoberta ajuda a explicar um outro padrão encontrado na pesquisa. A Mongólia apareceu repetidamente em diferentes indicadores. O país registrou uma taxa de mortalidade por cirrose hepática associada ao álcool de 55,09 mortes por 100 mil habitantes. Pode parecer pouco, mas a média mundial é de apenas 10,30. Isso significa que a taxa mongol era 434,9% superior à média global. Mas a Mongólia não apareceu apenas nos dados de mortalidade. Ela também surgiu entre os países que registraram aumento dos comportamentos de consumo de risco ao longo das últimas 2 décadas. Talvez a descoberta mais interessante desta análise não seja sobre o álcool. Seus riscos já são conhecidos. Seus impactos sobre a saúde já foram medidos. Seus efeitos aparecem em estatísticas de mortalidade, doenças crônicas e acidentes em praticamente todos os países do mundo. A verdadeira questão é outra. Ao longo de milhares de anos, poucas substâncias conseguiram ocupar um espaço tão central na experiência humana. O álcool esteve presente nas obras de filósofos gregos, nas cerimônias religiosas, nos banquetes de reis, nas celebrações populares, nas mesas de família, e continua presente hoje, nos casamentos, nas formaturas, nos estádios e nas festas de fim de ano. Os dados mostram que as formas de consumo mudam, as culturas mudam, os países mudam, mas a presença do álcool permanece. Talvez porque o álcool nunca tenha sido apenas uma bebida. Ele se tornou uma linguagem social, um símbolo de celebração, de pertencimento, de amizade, de identidade. E talvez seja exatamente isso que torne essa história tão difícil. Porque quando uma substância se transforma em cultura, questioná-la deixa de ser apenas uma questão de saúde pública, passa a ser uma questão sobre quem somos. Agora deixa aqui nos comentários qual tema você quer que eu comente no próximo vídeo.